Você já parou para pensar em quem você realmente é? Não aquilo que dizem sobre você, mas quem você é de verdade, lá no fundo do seu coração. Muitas vezes, ao longo da vida, vamos escutando vozes que tentam nos definir. Dizem que somos nossos erros, que somos o que fizemos de errado no passado, que somos aquilo que nos faltou. E com o tempo, acabamos acreditando nessas mentiras. Talvez já tenham te chamado de fraco, de perdido, de alguém sem valor. Talvez tenham te dito que você não merece mais nada, que o seu tempo já passou. E pouco a pouco, essas palavras vão deixando marcas, vão se transformando em um peso que carregamos todos os dias. Mas hoje, com todo o carinho, eu quero te dizer algo que pode mudar tudo. Algo que não vem do mundo, nem das pessoas, mas que vem de Deus. Existe uma verdade sobre você que é muito maior do que qualquer julgamento, qualquer falha, qualquer dor que você tenha vivido. Você não é definido pelo que os outros dizem. Você não é o seu passado. E por mais que tenha errado, isso não te torna menos digno. Você ainda tem um valor imenso. E esse valor está ligado a algo profundo, algo que não pode ser apagado. É sobre isso que vamos falar ao longo deste vídeo. Se você quer continuar recebendo mensagens que tocam o coração e fortalecem a sua fé, clique no botão inscrever-se aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você não perca nenhum conteúdo importante. Escreva nos comentários de onde você está assistindo ou simplesmente diga, eu estou aqui. E se essa mensagem falou com você até agora, curta e compartilhe com alguém especial. No final do vídeo, eu vou revelar algo muito importante que pode transformar a maneira como você se vê. Fique comigo até lá. No capítulo anterior, falamos sobre como o mundo tenta nos definir por nossos erros e limitações. Mas agora é hora de ouvir uma verdade que não muda. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, você é filho de Deus. Isso mesmo. Essa não é apenas uma frase bonita para te consolar. É uma realidade espiritual profunda, que carrega força, dignidade e propósito. Você não é um acaso, não é um fardo, não é o que os outros disseram. Você é parte da família de Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7, está escrito: Portanto, você já não é escravo, mas filho, e sendo filho, é também herdeiro por Deus. Isso significa que você não está mais preso ao medo, à vergonha ou ao pecado. Você pertence a Deus, e isso muda tudo. Filhos têm acesso, filhos têm lugar à mesa, filhos são escolhidos, não por merecimento, mas por amor. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando se sentir aceitas, tentando ser boas o suficiente, tentando provar seu valor. Mas um filho não precisa provar nada para ser amado pelo pai. Um filho simplesmente pertence. E é isso que você é. Você pertence. Não porque fez tudo certo, mas porque Deus escolheu te amar. Isso é filiação. Isso é graça. E quando você entende isso, o peso da culpa começa a cair dos seus ombros. Talvez você tenha vivido anos tentando se encaixar, tentando ser forte por fora enquanto estava quebrado por dentro. Mas hoje, saiba, você não é mais um escravo disso. Você é um filho. E como filho, você tem direito ao amor, à presença e ao cuidado do Pai. E isso não é uma esperança distante. É uma verdade viva para agora. Quando você começa a aceitar de verdade que é filho de Deus, algo dentro de você muda. A maneira como você pensa, como sente, como vive, tudo começa a se transformar. E não é por causa de alguma força mágica ou esforço pessoal exagerado. É porque a identidade correta tem o poder de mudar o comportamento, o ânimo e até a forma como enfrentamos os desafios do dia a dia. Saber quem você é em Deus faz com que você ande com mais confiança, com mais esperança, com mais paz no coração. Você já percebeu como uma pessoa que se sente amada caminha diferente de alguém que se sente rejeitado? Quem sabe que é aceito não anda cabisbaixo. Quem sabe que é filho não vive pedindo migalhas, não aceita qualquer coisa, não se conforma com a dor como se ela fosse sua única herança. Em Romanos 8,17 está escrito: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é muito poderoso. Isso significa que tudo o que pertence a Cristo,
A paz, a vitória, a comunhão com o Pai também pertence a você. Então por que ainda carregamos tanta insegurança, tanto medo, tanta dúvida? Talvez porque nos esquecemos de quem somos. Ou talvez porque nunca tivemos coragem de acreditar de verdade. Mas hoje eu te convido a acreditar, a olhar para si mesmo com os olhos da fé e dizer: eu sou filho de Deus, e isso muda tudo. A forma como você ora muda. A forma como você enfrenta a doença, a solidão, o luto, tudo muda. Você começa a se lembrar de que não está sozinho, de que há uma herança espiritual preparada para você. E essa herança não é uma promessa vazia. Ela está disponível agora, para quem crê, para quem se posiciona, para quem decide viver como filho e não como órfão. Até aqui, já falamos sobre quem você é e sobre a herança que te foi dada. Mas há algo ainda mais poderoso que muitas vezes passa despercebido. Como filho de Deus, você também recebeu autoridade espiritual. Sim, autoridade. Não para dominar os outros, mas para vencer as forças que querem te oprimir, te fazer desistir, te manter preso ao medo. Essa autoridade vem do próprio Jesus, que antes de subir ao céu, deixou bem claro: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas 10:19. Isso não é uma metáfora qualquer. É uma verdade que precisa ser vivida. Se você é filho, você tem direito de se posicionar, de resistir ao mal, de rejeitar as mentiras que dizem que você não tem valor, que sua vida não tem mais sentido, que é tarde demais para recomeçar. Nenhuma dessas vozes vem de Deus, e você tem autoridade para calá-las. Mas por que então ainda nos sentimos tão frágeis? Por que ainda aceitamos o sofrimento como se fosse inevitável? Talvez porque esquecemos que essa autoridade precisa ser exercida com fé. Ela já foi dada, mas cabe a você se levantar e usar o que recebeu. É como alguém que tem uma chave no bolso, mas continua do lado de fora da casa, com frio, com medo, achando que precisa pedir permissão para entrar. Mas a verdade é que a casa é sua. O acesso é seu. O direito é seu. Filho de Deus, você não está sozinho nessa caminhada. O céu está do seu lado. E quando você entende isso, começa a viver de forma diferente. Não mais como vítima dos acontecimentos, mas como alguém que, mesmo nas lutas, sabe que foi chamado para vencer com dignidade e fé. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, talvez ainda exista uma pergunta dentro do seu coração: mas será que Deus me ama mesmo? Depois de tudo o que vivi, tudo o que errei. E eu entendo esse sentimento, porque ele é comum a muitos que passaram por perdas, por rejeições, por histórias marcadas pela dor. Mas hoje, quero te lembrar de uma verdade que não muda com o tempo, com as quedas ou com a idade. O amor de Deus por você é incondicional. Esse amor não depende do seu desempenho, nem da sua força, nem da sua capacidade de fazer tudo certo. Ele não te ama mais quando você acerta, nem menos quando você falha. O amor de Deus é completo, constante e eterno. Em Romanos 8, versículos 38 e 39, o apóstolo Paulo escreve com uma convicção profunda: estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entende o que isso quer dizer? Nada pode te separar desse amor, nem mesmo os momentos em que você se sentiu distante dele, porque Deus nunca se afastou de você. Ele sempre esteve ali, esperando o momento em que você abriria o coração para escutar de novo. Você é meu filho amado. Isso significa que você não precisa mais carregar o peso da culpa ou do medo de rejeição. Deus não vai desistir de você. Ele não te abandona, não se cansa, não muda de ideia. Você é amado como filho, com um amor que cura, que acolhe, que restaura. E é esse amor que te sustenta, que te levanta e que te lembra todos os dias que a sua história ainda está sendo escrita, com graça e misericórdia. Agora que você sabe quem é, agora que ouviu e relembrou a verdade de que é amado, escolhido, herdeiro e cheio de autoridade,
É hora de dar um passo a mais. Viver como quem é filho. E viver como filho não é viver com medo, nem com dúvida, nem pedindo permissão para existir. Viver como filho é levantar a cabeça todos os dias com a certeza de que você não está sozinho. De que há um pai que te ama e que cuida de cada detalhe, mesmo quando tudo parece silencioso. Um filho não implora por migalhas, porque sabe que tem lugar à mesa. Um filho não se esconde, porque conhece o rosto do pai. Um filho não vive vagando em busca de aprovação, porque já foi aprovado por aquele que mais importa. E é com essa consciência que você pode caminhar de maneira diferente. Não por orgulho, mas por segurança. Não por vaidade, mas por identidade. Quando você entra em uma situação difícil, você não entra sozinho. Você entra como alguém que pertence ao rei. Quando você enfrenta uma dor, você não a enfrenta com desespero, mas com fé de que há consolo, de que há uma força maior sustentando cada passo. Em Salmo 23:1 está escrito: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." E isso é mais do que uma frase de conforto, é uma promessa viva para quem crê. Nada vai te faltar, nem paz, nem amor, nem direção. Quando você caminha como filho, o mundo pode até tentar te abalar, mas não pode te derrubar. Porque dentro de você existe uma verdade mais forte que qualquer tempestade. Você é filho de Deus. E por isso, você é completo. Agora, eu quero te fazer um convite. Viva como quem sabe disso. Caminhe com firmeza. Fale com fé. Ore com confiança. E quando o inimigo tentar te lembrar do seu passado, você pode lembrar a ele de uma coisa: você é filho do rei. E isso ninguém pode mudar. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe nos comentários a palavra filho, se você sentiu que esta verdade é para você. E compartilhe com alguém que também precisa se lembrar de quem realmente é. E como eu prometi, aqui vai a última e mais importante verdade. Você não precisa fazer nada para merecer esse amor. Você só precisa receber. Então hoje apenas diga: Pai, eu volto para casa. Porque o céu inteiro se alegra quando um filho se lembra de quem é.